enquanto corro, penso em tudo e em nada, porque depois não lembro do que pensei. O pensamento do corredor é calendoscópico, é ave irrequieta, que mal pousa no galho, levanta voo outra vez. No meu caso, a exceção são as frases que procuro encontrar quando estou envolvido com um tema que preciso comunicar pela TV ou pela internet. Como selecionar a informação científica mais útil e torná-la inteligível aos que não puderam estudar? De que maneira explicar temas complexos com palavras do dia a dia sem perder a exatidão? Num programa de audiência tão heterogênea quanto o Fantástico, de que forma transmitir as informações com clareza e simplicidade, sem banalizá-las ou desinteressar as pessoas mais cultas? Por exemplo, numa das séries, queria explicar as razões evolutivas pelas quais a vida sedentária do homem moderno contraria as raízes biológicas da nossa espécie. Durante milênios, agrupada em bandos nômades de caçadores-coletores que dependiam dos deslocamentos para a sobrevivência. No final de uma corrida de 20 quilômetros no Ibirapuera, encontrei a frase que foi ao ar no último episódio e que não canso de repetir. O corpo humano é uma máquina construída para o movimento. A diferença de máquinas como o automóvel e o avião, também projetadas para o movimento, mas que se desgastam ao executá-lo, o corpo humano se aprimora com a movimentação, tenha 1 ou 90 anos de idade. Correr é experimentar a liberdade suprema, é voltar aos tempos de criança. Drauzio Varela, Correr. Acho que o Drauzio é uma figura bem conhecida de quem corre, né? Pessoa incrível, ele tem essa obra, fica a recomendação. Nós temos hoje aqui no Crônicas Zelfino, Carlos. O que vocês me dizem sobre esse insight do nosso grande Drauzio Varela? Um cara bacana ele. Ele começou a correr com uma idade bem avançada, né? E está fazendo várias maratonas e ainda está nativa ainda. Acho que deve ter 80 alguma coisa já, né? Eu olhei hoje de manhã, é por aí. Uns 80 e poucos. E está nativa ainda. Tá nativa. Gente boa pra caramba. É uma boa referência que boa nós temos na TV, né? No meio de tanta coisa estranha que passa na TV aberta. O Drauzio foi uma coisa muito legal, né? Então, Carlos, correr, né? O movimento, o que a corrida te ensinou a respeito disso? Para mim também o Drauzio o professor falou que começou a correr já numa idade mais avançada e eu também comecei já com 39 anos, né? Já me identifico um pouco com ele, né? Sim. E a frase que ele colocou ali, que o corpo humano é uma máquina, né, construída para estar em movimento, acredito que seja isso mesmo que a gente tem que entender um pouco mais sobre o corpo, sobre o corpo humano, sobre o psicológico também que ele coloca ali, que eu também, para mim, sempre o psicológico é o primordial de uma corrida. Com certeza. É isso, gente. Então, temos aqui hoje Zelfino e Carlos do Reveza Caxias. Estamos todos a caráter hoje aqui com a camiseta da prova. Vamos falar bastante de reveza hoje. Mas antes, né, vamos apresentar aqui o nosso amigo Carlos José Bezen. Bezen? Natural de Lages, Santa Catarina, reside em Caxias do Sul desde 2000. É casado com a Cirleia e pai da Stephanie. Possui formação enquanto técnico agrícola e é sócio proprietário da Agrocampus. Tem como hobby assistir filmes, séries e pratica a corrida de rua desde 2009. Junto ao Reveza Caxias, ajuda sem ambições individuais a expandir e consolidar o projeto. Zelfino Nadim é natural de Fagundes Varela, reside em Caxias do Sul desde os longínquos 1977. É casado com a Marli, atua profissionalmente enquanto professor de educação física, promovendo eventos esportivos desde 84. Desempenhando nesse contexto também o ofício de técnico e de atletismo. Zelfino é promotor de várias corridas na região do Serra Gaúcha e é o idealizador do Reveza Caxias. Então, gente, Reveza Caxias. Cara, acho que vamos direto, né? Para o que estamos vestindo aqui hoje, né? Vamos lá. Vamos lá. Como que
De onde que veio a ideia, Delfino? Do Reveza? Como que foi concebida a ideia do Reveza? Bom, eu fui técnico de atletismo há muitos anos, né? Na Ebra, comecei na Ebra, depois na Marco Polo, nos Jogos do SESI, né? Era eu que trabalhava com atletismo. E sempre no atletismo tem 2 revezamentos, 4x100 e o 4x4. E sempre tive essa ideia de botar isso na rua, de fazer um reveza... Não em pista. Não em pista, e fazer um revezamento mais longo, né? Sim. E até tem algumas provas, tipo a TTT também, que é revezamento, né? Tem no mesmo dia da nossa, tem lá em Gramado também tem. E eu sempre tive essa ideia há muito tempo, desde quando eu comecei a correr. Tá? E eu disse, um dia eu vou botar em prática isso. E passei os anos, eu trabalhando na Ebra, depois fui trabalhar na Marco Polo, na área de esportes, e sempre com essa ideia na minha cabeça. A Marco Polo fazia Isso desde a época ali da Marco Polo, sim. Nós fazíamos... Marco Polo tinha uma corrida, corrida rústica da Marco Polo, que era 10 km, né? Que era eu que fazia. E sempre me lembrava, vou fazer o revés, um dia eu vou fazer o revezamento. E há 15, 16, 17 anos atrás, eu disse, eu vou tirar essa ideia do papel. 15? Quando eu saí da Marco Polo, eu disse, agora eu vou fazer o revés. E procurei o Iotti para fazer a arte, né, que foi ele que fez. E eu, naquela época, então, a gente começou a fazer o circuito Brisa de corrida, que acontecia todos os anos, eram 6 provas por ano. E era eu que fazia. Isso em que anos, Delfino, mais ou menos, assim? Acho que foi há uns 12 anos atrás. Até mais, eu acho. 2000, por aí. Por aí. A gente fazia 6 provas em 6 cidades diferentes aqui na região. Então, um circuito passando, tá. Exatamente. Em Caxias nós fazíamos 2, uma era de noite, que a gente fez lá no SESI e outra fez lá no Green Tech. E daí surgiu a ideia de fazer esse revés naquela época. Então o Iotti elaborou a arte para nós, né? Na época, exatamente. A arte foi... Nessa época ele fez esse desenho. Sim, nessa época. Legal. E daí, depois a Brisa acabou não dando continuidade, né? O projeto que ele acabou parando. E daí eu estava na academia, tinha academia, né? E sempre aquela ideia, um dia eu vou ter que fazer uma reveza. E na Surdo Olimpíada, teve a maratona da Surdo Olimpíada. Fui eu que fiz, né? O responsável técnico da prova era eu, o diretor da prova era eu. E daí nós, juntamente com o pessoal do trânsito, escolhemos um trajeto, porque a ideia deles era fazer... A ideia do pessoal da Surdo Olimpíada era fazer a maratona da Surdo Olimpíada por toda a cidade. E daí eu sentei com o pessoal do trânsito e disse, não tem como fazer na cidade, porque tem que ser 100% o trânsito parado, não tinha como. Sim, porque tinha regras, né? Sim. E daí ele dizia, mas podemos sentar e conversar e nós montamos um trajeto junto contigo, tá? E daí a gente montou o trajeto, que é hoje o trajeto da Reveza, que era a prova da Surdo Olimpíada, a Maratona Surdo Olimpíada, foi nesse trajeto que a gente vai fazer hoje, que estamos fazendo agora o Reveza. E daí sim, agora tem o trajeto aferido, agora vamos fazer o Reveza. E daí, disse, mas eu sozinho não consigo fazer. E daí a gente fez, cada ano a gente faz uma confraternização da nossa equipe, né? E eu lancei essa ideia em junho do ano retrasado. Olha, vamos fazer... Que tal a gente fazer um revezamento? Eu expliquei para eles a minha ideia, qual é que era, né? E mostrei a arte para eles. Não, Zé, nós vamos te ajudar, vamos fazer. Então, por isso que o Reveza, quem trabalha no Reveza é 100% pessoas ligadas à academia. A academia não, a equipe de vida ativa, tá? Então, hoje, até esse ano, tem algumas pessoas que vão trabalhar que não são da vida ativa, mas 90% são da equipe de vida ativa. Então, a gente começou a elaborar essa ideia e botar ela em prática. Então, a gente estipulou como abril é o mês que a gente faz aniversário da equipe de corrida. Agora, dia 4 de abril, nós vamos fazer 16 anos de equipe de corrida Vida Ativa. No dia do aniversário. Então, alusivo a isso, a gente fez a primeira prova, foi no mês de aniversário. Esse ano de novo, e o ano que vem, se acontecer, vai ser em abril de novo, por causa do ano
do aniversário da equipe. Entendi. A nossa equipe é a mais velha, mais antiga de Caxias do Sul, é a nossa equipe, tá? Uhum. Ela tem 16 anos, agora dia 4 de abril vai fazer 16 anos. Uhum. E daí a gente fez a primeira etapa, a primeira prova de revezamento. Que legal. Foi muito legal, foi um sucesso bastante grande. Quando a gente abriu a inscrição, eu falei, vai dar umas 400 pessoas, né? Porque eu estou nessa área há muito tempo. E daí quando a gente viu, tinha 700 pessoas inscritas. Daí, vamos... Surpresa boa. Vamos parar por aí. Parou. Sim. Parou, então a gente, né, conseguimos fazer a prova. Enfim, foi uma prova bem bacana. O pessoal gostou, aderiu à prova. A nossa prova, ela foi assim, a primeira edição foi fantástica. O pessoal, assim, todos elogiaram a nossa prova. Que coisa boa. Porque ela é diferente. O pessoal consegue enxergar a prova, consegue acompanhar a prova. Que tu tá na prefeitura, tu vai na Sinimbu, tu vê o pessoal correndo. Tu vai na 18 Fora, tu vê o pessoal correndo. Então fica muito fácil de acompanhar a sua equipe. Isso é uma pegada que... Uma coisa legal, né? Você me explica mais sobre o trajeto para nós, como é que... Porque daqui a pouco tem alguém que está assistindo aqui e não conhece, né? Ou, enfim, não entende a dinâmica e tal. Como é que funciona, assim, a prova? Então, larga da onde? Chega? Como é que funciona? A prova, a saída sai no estacionamento da prefeitura. Tá. Ela pega a rua Garibaldi, Alfredo Chaves, que é da prefeitura ali, né? Vai até a 18 do Forte, estou falando do revezamento. Sim. Tá? 18 do Forte, entra à esquerda, vai até o final do 18 do Forte, que é lá na Coronel Flores. Dobra à direita, Coronel Flores, até a Sinimbu, faz toda a Sinimbu até Lourdes, até a Angelina Miquelão. Isso. Pega 18 Forte de novo, sobe de volta, Alfredo Chaves, prefeitura. E lá na prefeitura, no estacionamento, é feito o revezamento. Então, quem chega, larga o chip para outra pessoa da equipe deles e recomeça de novo. São 7 voltas. Certo. São 7 voltas para o epiteto. Ou então são pessoas de quarteto, 3 pessoas vão fazer 2 voltas e uma pessoa vai fazer uma volta. Certo. Então todas as equipes têm que fechar 7 voltas. Certo. Para completar a prova. Entendi. E como é que funciona a dinâmica, por exemplo, os epitetos cada um dá uma volta. Aí fecha os 42 e 198 ali. 192. 192. E no caso das quantidades, que tem dupla... Dupla, então uma pessoa faz 4 voltas e outra pessoa faz 3 voltas. Mas elas podem intercalar ou ela tem que fazer direto? Pode intercalar, é com ele. Eles que escolhem se querem intercalar ou não. Tem gente que... A grande maioria intercala. Tem muitas pessoas que não intercalam. Uma volta, sim. E tem um porém também que todas as equipes mistas, uma mulher tem que sair. Tá. Esse é o regulamento, né? Para dar uma chance real para todo mundo igual aí. Sim, tem que ter. Então é bem bacana, bem diferente, tem algumas regras diferentes, né? Uhum. E o pessoal aderiu assim, nossa prova voou. Não sei por que de tanto sucesso, mas foi desde a primeira um sucesso, a segunda tanto é que já fechou as inscrições, né? Então, sim. A gente não... eu tô nesse ramo há muito tempo. Nunca se botou 400 pessoas, nem a Marco Polo botou 400 pessoas na primeira prova. Nós botamos 700 pessoas na primeira prova. Nunca ninguém passou de 1.000, nem a Randon passou de 1.000 pessoas na segunda prova. Nós passamos de 1.000, chegamos a 1.500 e fechamos a inscrição na segunda edição. Na terceira edição, no mínimo 2.000 vai ter. Olha, já acertou a meta, Carlos. É isso aí. E tu, Carlos, como é que tu colabora aí no processo com o professor Zelfino? Como é que tu faz parte dessa história? Primeiramente, queria agradecer ao professor Zelfino, né, pelo convite. Eu fazia pouco tempo que estava dentro da equipe Vida Ativa, e aí ele me convidou para fazer parte da organização do evento. Eu prontamente aceitei, porque eu gosto de desafios, né? E eu já estou no meio da corrida há um tempo, então quando ele me contou a história do pensamento dele, que já tinha no papel já 15 anos praticamente para tirar, eu prontamente aceitei e no começo a gente não sabia que o evento ia ser tão grande, né? Sim. A gente iniciou para fazer uma edição, né, professor? E quando a gente terminou ele, a gente estava tão empolgado, né, para já começar a segunda, porque foi muito bom, o feedback foi muito bom, as pessoas com quem a gente se comunicou foi muito bom, que a gente aprende, né?
o Thiago, a gente aprendeu com muitas pessoas, a gente fez reuniões, apresentar o projeto. Então a gente colheu muitas coisas boas, né? Legal. A própria caminhada do autismo, que era o professor Delfino que já realizava, a gente estava tão envolvido no processo que a gente no início não pensou, né, professor? Num bate-papo com um conhecido meu de uma empresa, tá? Um sócio que até nos apoiou no evento, nós falando que a gente queria colocar uma causa, e ele disse, mas vocês têm que colocar uma causa social. Aí o professor disse, mas eu já tenho a causa social. Foi bem assim mesmo, foi exatamente assim. Eu tenho a caminhada do autismo que eu realizo, eu ajudo a promover, daí a gente já abraçou o evento, a gente vamos... Faz um 2 em 1 ali. Vamos convidar eles para fazer parte do evento, e foi muito legal, assim, porque foi surgindo ideias, né, dentro do conceito que a gente estava montando, e ainda está, né, uma ideia que tu apresentou agora, então... É o legal que tu vai aprendendo, né? Então tu vai moldando o processo. Tanto é que a gente está empolgado com 1.500 e nós nem terminamos essa, nós já estamos pensando na terceira edição. Perfeito. E o legal é que não é uma coisa assim, pelo financeiro, se vai dar lucro, não. A gente está fazendo para o projeto dar certo, para o pessoal, para o atleta ser beneficiado. Eu acho que bacana é isso aí, né, professor? Sim, é uma festa, um evento muito bom, sim. Em comemoração à corrida. E a questão da Unitea, porque tem né, no evento no Revença Caxias, nós temos aí a caminhada pelo autismo também, né? Não é só a corrida, tem a questão de apoio ali à Unitea. Como é que se encaixa ali, como é que vai ser o funcionamento no dia da prova, Zé? Bem, na verdade, a gente está ainda buscando de como fazer, né? Como engajar todo mundo, porque o pensamento do pessoal do autismo é um pouquinho diferente do nosso, entendeu? Uhum. Então a gente ano passado a gente fez a saída e a chegada da prova lá um pouquinho longe, ali naquela marquise que tem aí na prefeitura, tá? E a gente, mas parecia que tinha 2 eventos num só. Tá. Então esse ano a gente vai fazer, até como experiência, né? Fazer a saída e chegada junto com todo o pessoal lá no estacionamento. Então eles vão passar pelo pórtico, vão chegar no pórtico também, a caminhada vai chegar também. Então a gente vai fazer de uma maneira diferente para poder unir eles um pouquinho mais conosco. Vamos ver qual vai ser o comportamento deles também, né? E do nosso também, né? Então a gente está até bastante ansioso, né, para que dê tudo certo, porque nós temos 1.500 pessoas, mais 1.100 da caminhada, mais ou menos, que dá isso aí, tá? E mais 300 crianças que vão correr. Uhum. Então é bastante gente. Bastante gente. Mas nós estamos trabalhando de uma maneira que dificilmente vai dar problema, tá? Nós estamos meio ansiosos, mas vai dar tudo certo, pode ter certeza disso. Não, e aí entra uma coisa, né, gente, que acho que é importante também. Eu tenho, né, feito o esforço de colocar aqui nessa mesa, aqui na conversa do Crônicas, assuntos de corrida sempre, todas as dimensões, né? Porque não adianta a gente falar só de atleta, treino, né? Então nós tivemos o Silvestrinho, por exemplo, que falou de treino, tivemos a Vanessa, né? E agora nós temos vocês, enquanto organizadores, nós tivemos os guris da Gringos também, né? Enquanto organizadores, para que exista a comunicação desse outro lado da moeda, né? Porque a gente se inscreve na prova, eu enquanto atleta me inscrevo na prova, tu tá vendo um lado da história. E nesse caso, eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço, sabe? Essa pegada aqui, para falar sobre a questão de consciência, né, gente? Então, assim, a colaboração, o atleta, ele faz parte do sucesso da prova. Então, ter uma compostura, ter ali uma compreensão, porque são pessoas, né? Tá todo mundo peleando ali para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então, poxa, daqui a pouco a camisa do teu kit não veio no tamanho certo. Vamos ter uma flexibilidade, vamos ter uma civilidade, né? E compaixão para quem está organizando, né? Não vai fazer tumulto lá, encher os canecos da galera lá, né? Pô, tem que ter uma colaboração. Poxa, olha aqui e tal. Ou daqui a pouco, pô, deu uma atrasadinha na largada ali, porque está tendo a situação do outro evento. Existe uma nobreza e existe um motivo. Então, coloca de lado um pouquinho ali a ansiedade da largada e colabora, né? No sentido de que todo o evento seja um sucesso. Eu falei alguma coisa nesse sentido com a galera da Gringos, né? Por conta da UMCC. E acho que é muito legal quando acontece isso. Quando os atletas que estão inscritos na prova atuam como organizadores também, né? Ajudando
o evento a ser um sucesso. Aí não tem errado, né? Porque as pessoas pode passar alguma coisa despercebida, daqui a pouco um staff ali se distraiu, não entregou a água na hora certa, daí a pessoa vai lá na internet incomodar. Então acho que tem que ter essa coisa de colaboração de todo mundo. Os organizadores estão se puxando para fazer o melhor possível, os atletas têm que, né, além de colaborar, né? Sim. Tem que ter mas a gente tem muito isso, o nosso pessoal nunca, não. Eles são muito parceiros conosco, pessoal. Isso é muito bom, né? Bem na boa. Isso é muito bom. E uma outra coisa que a gente... todos nossos staffs, todos eles são corredores. Todos eles. Então eles sabem o que é faltar um copo d'água. Daí eles têm uma empatia legal, né? Isso ajuda. Sabe como é que tem que juntar o lixo no chão. Tá certo. Então é bem bacana essa parte aí. E assim, já vou falando aqui que a nossa equipe de corrida está nos ajudando muito no evento. Muito no evento. Esse pessoal, que nem o Carlos, nós temos uma comissão interna de 6, 7 pessoas, eles estão ajudando muito, senão eu sozinho não ia conseguir fazer evento jamais, não é fácil fazer um evento dessa grandeza aí e cada ano está crescendo mais. Então eu tenho, sou muito grato por tudo, né, por todas as pessoas que correm conosco, que todos eles vão nos ajudar, e principalmente as pessoas que estão na comissão ali, que a gente faz reunião, a gente perde o nosso tempo para dar um tempo por reveza. Então é um público bem bacana. E esse lado do atleta, das pessoas que participam, eu tenho um canal muito aberto com eles, com todos eles. Eu me dou bem com todo mundo. Eu falo com todas as assessorias. Então, qualquer coisinha, eu tenho certeza que eu posso contar com eles. Eu tenho certeza disso. Isso é muito bom. Esse canal aberto, ele existe, sempre existiu. Eu sempre procuro conversar com todo mundo, né? Principalmente o pessoal das assessorias. Eu vou nas provas e me passo em todas as assessorias, né? Até porque a grande maioria são professores de educação física que estão lá. São colegas. Colegas. Então, são colegas e várias pessoas. Eu estou numa assessoria de todo o estado. Então, eu faço muito curso nessa área. Ainda hoje eu faço online, né? Então a gente se relaciona muito bem com todo mundo. Eu conheço muita gente na área da educação física, na área de corrida, por causa dos cursos que a gente faz e nas provas. E quando a gente se encontra, bate um papo, oi, tudo bem, como é que tá? Isso sempre acontece. Essa troca é muito boa. Muito legal. E falando disso, Delfino, da tua experiência, assim, né, agora, né, temos o Reveza, existe toda essa questão de ter uma causa, de ser um evento diferenciado, que traz uma coisa bem legal. Eu acho que é muito interessante a gente destacar o aspecto local, né? Uma prova feita de caxienses, o foco é a galera daqui, né? Claro que está aberto para todo mundo, mas o próprio nome denuncia, né? Reveza Caxias. Então existe um culto, até o próprio logo, se a gente reparar, né? Tem ali o iote, teve o cuidado de colocar as uvas, né? Colocar toda aquela estética do iote. Ele botou um 171 no número do iote, né? Eu reparei isso aí. Ele é engraçado, né, cara? Eu achei fantástico, porque ele tem todo esse culto da serra. Tu vê que na arte tem ali as araucárias no fundo, enfim. Então, existe uma coisa de culto, né? De uma certa forma, assim, à nossa região. Eu acho que isso é muito bonito, é muito legal. Né? Então, coisas locais, para os atletas locais, né? É numa região onde muita gente treina, tipo ali nessa região do centro, ali, domingo de manhã, às vezes vou para lá, você encontra muita gente lá fazendo o seu treino, né? Então é muito legal. Mas aí, saindo assim dessa coisa, dessa esfera da prova, indo para a experiência, porque tu tem uma experiência larga, né? Longa, Delfino, enquanto professor, enquanto educador físico, e provavelmente enquanto atleta também, porque sim. meio que se misturam as coisas, né? Sim. Fala um pouquinho para nós, Delfino, da tua história aí. Por isso que eu falei lá em 84, tá? Eu comecei a estudar em 84. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada de educação física, né? Enfim, era lá do interior, vim para a cidade, aquela coisa toda, tá? E eu já corria, naquela época eu já corria, e eu fiz faculdade na educação física na UX, e então tinha lá um grupo de 2, 3 pessoas que corriam. Então eu entrei no grupo de corrida da faculdade, que me convidaram para representar a faculdade aqui na região, aqui no estado. E lá tinha um professor chamado Vazata, né? Todo mundo conhece o Vazata até hoje. Um professor que me ajudou muito.
E ele me convidou para fazer parte da equipe, né? Porque ele queria que eu representasse a UX. E aí começou. E daí, não sei se foi 84, 85, eu já fiz umas provas da prefeitura aqui, que a prefeitura organizou, e eu participava, ajudando como staff. E ali que começou. E depois, não sei que ano que foi 84, 85, teve a Festa da Uva. E a Festa da Uva fez um circuito de 6 provas aqui na região. Cada domingo era uma região diferente, uma cidade diferente fazer prova. E quem fez foi o Vazata, né? E ele me convidou, eu preciso de ti para me ajudar a organizar a prova. E ali que comecei a fazer as provas. Aí fiz essas 6 etapas, né? Eu e ele. E depois todas as provas da prefeitura que faziam as corridas da prefeitura, eu era sempre convidado para ajudar nas provas, para estar na organização. E daí comecei a fazer prova aqui e ali, fui dessa maneira. Aí depois em 92 eu entrei na Marco Polo. Marco Polo já fazia prova, já tinha 2 provas, fizeram 2 provas e disse, bom, agora que o Zerfino está aqui, né, eu assumi toda a área de esporte da Marco Polo e daí fiz todas as provas da Marco Polo. Ali eu tive que aprender muito, né, porque era uma prova muito grande. Quando eu peguei ela não era muito grande, mas ela cresceu muito. Tanto é que a prova da Marco Polo era muito conhecida em todo o Brasil, né, por ser uma prova oficial. Então vinha o pessoal da Confederação Brasileira medir a prova aqui, mediram a prova, eu estava junto com eles também, e no dia da prova vinha pessoas de São Paulo, da Confederação Brasileira, para avaliar a prova. Quantos quilômetros ela tinha? 10 quilômetros cravado, 10 quilômetros. 10 bem certinho. Bem certinho. Então, teve um ano até que, não sei que ano que foi considerada a corrida mais organizada do Brasil, naquele ano. Olha só, que coisa Caxias boa. do Sul, sim. Tem até a revista Contra-Relógio, né? Que a Contra-Relógio era uma revista que falava de corrida, né? Hoje ainda existe, mas é só online. Então, todas as provas que eram federadas, né? Que no caso da Marco Polo era federada, cada prova que fazia saía um relatório de quantas pessoas participaram, direitinho tudo, e como é que foi a prova. Então, teve um ano que nós fomos a prova mais bem organizada do Brasil. Olha só que coisa legal. E o nível técnico da prova da Marco Polo era muito alto. Muito alto. Vinha todo mundo, no Brasil inteiro, os atletas de ponta vinham todos para cá, porque tem uma premiação muito alta, tá? E a diretoria da Marco Polo também trazia os principais atletas para a prova. Então, era uma prova de altíssimo nível. Olha só. Vinha gente de todo o Brasil para cá. Que coisa Muita boa. gente, Então, acho que é uma das coisas que... Tanto que o nome daqui do podcast, Crônicas, né? A gente procura, né, Carlos? Essas histórias, para mim, isso aí é ouro, porque a gente tem hoje... E eu me enquadro nessa galera, né? Essa galera, uma nova geração entrando no esporte, né? E parece que começou ontem, para mim, assim, né? Correr, nossa, parece que tem um boom da corrida, mas a gente percebe que quando escuta essas histórias que tem muita coisa acontecendo há muito tempo. 84 não era nem nascido, não sei, 88. Então, poxa, tipo, é interessante a gente deixar registrado isso, né, Zerfino, para que quem está chegando agora entenda que existe tem uma história e existe uma tradição na corrida aqui na nossa região, que não é à toa que daqui a pouco tem um monte de gente correndo, né? Poxa, a gente vê aí provas que nem a meia de Caxias, batendo o recorde, e vocês mesmos, né, batendo o recorde após o recorde. O que tem, será, né? Tem história. Tem uma história que talvez não tá muito contada, enfim, mas ela tá ali, né? Tem essa energia, ela tá na cidade, essa coisa da corrida. Ela tá aí, mas assim, não é só em Caxias que tá aumentando o número de participantes. Sim. Isso é a nível mundial, tá aumentando bastante o número de pessoas que correm na rua. Caxias é uma loucura. Tu vai fim de semana lá no shopping, e aqui na Sinimbu, e é um evento. 18 é quase um evento. De tanta gente que tem. Isso é muito legal. É muito legal. E isso, Zerfino, é uma coisa que eu acho que é importante para a gente ter esse comparativo. O que mudou no sentido de mais pessoas? O que tu sente, assim, que daquela época, né? Lá de 80, década de 80, 90, falamos já em décadas aqui. O que tu sentiu, assim, de mudança daquela época para hoje? Meu Deus. Mudou tudo. Assim, quando eu vim para Caxias e corria pela UX,
não tinha 20 pessoas que corriam na cidade, que treinava, muito pouca gente. Era muito pouca gente na rua treinando. Treinando, muito pouca gente. O Drauzio fala disso no livro. Quase ninguém. Muito ele tem uma passagem, enquanto eu estava lendo ele, tem uma passagem que ele cita, ele fala assim, olha, a década de 90, a pessoa correr na rua, as pessoas achavam, o que tá fazendo? Tá fugindo de alguém? A pessoa fazia piada. Tu vê, realmente mudou, né? Sim. Eu vou contar de mim, então. Eu trabalhava na empresa, chegava em casa de noite, tomava banho, jantava, ia para a escola, às 11 horas saía da escola, chegava em casa, largava os vidros e ia correr. Todos os dias fazia 10 quilômetros, todos os dias. Não tinha treinador, não tinha nada. Era fazer 10 quilômetros. 10 quilômetros. Vamos falar uma coisa aqui, de repente tu nem conhece. Conga, tu já ouviu falar? Conga? Eu corria de conga. Não tinha tênis de corrida. Assim, ó, eu tive 2 anos de canelite, não sabia por quê, era conga. Uma canelite assim, que eu não podia encostar o pé no chão de manhã cedo. E treinava todo dia com dor, sem dor, treinava todos os dias fazia 10 quilômetros. Fim de semana mudava um pouco. Sempre o mesmo trajeto também. Era um hábito já. Era um hábito. Então tinha muito pouca gente que corria na rua, muito pouca gente, quase ninguém, né? E depois começou a andar nos anos 90, aí que tinha a da Marco Polo, que estava em alta, daí começou bastante gente a treinar para a corrida Marco Polo. Eu já fazia uma categoria interna Marco Polo, aí já consegui trazer umas 300 pessoas para a corrida da Marco Polo, só de funcionários. Legal. E daí começou, e depois começou também, 86, por aí, começou Jogos do SESI, que não tinha corrida de rua, mas tinha atletismo. Então, nós treinávamos, os Jogos do SESI eram muito conhecidos em todo o Brasil. Tinha municipal, regional, estadual, sul brasileiro, nacional do SESI, tinha mundial do SESI também lá de vez em quando. Então, tinha uma escala. Exatamente, tinha que ganhar uma municipal, ia para o estadual, enfim, era uma classificatória, né? Então, ali começou a ter um movimento bastante grande já para fazer provas de 10 quilômetros do SESI, e daí começou a ter também, o SESI começou a fazer a corrida do SESI, fazia a corrida do SESI aquela vez, depois pararam, agora de novo. A prefeitura fazia várias corridas aqui em Caxias, no interior, nos distritos, né? Então começou um movimento até bom, 92, 94, por aí. A Marco Polo ajudou muito nesse movimento ali, porque vamos participar da Marco Polo, tem premiação em dinheiro, mas o pessoal daqui não chegava no pódio nunca, né? Porque era só gente de fora. Era só a promessa, né? Minha galera. Mas de lá para cá começou um movimento bem grande, e agora está uma moda mundial, né? Existe um movimento, né, que é uma coisa que acho que as redes sociais catalisaram muito, né? Fizeram com que isso crescesse bastante, que é a ideia de saúde e tudo mais. Até, inclusive, aqui no próprio livro do Drauzio, ele fala que a própria medicina mudou a orientação quanto ao esporte, porque uma vez, na década de 90, ele fala, quando você chegava próximo a se aposentar ali, 60 anos, enfim, naquela época a expectativa de vida até era menor do que é hoje. Então, 60 anos, a recomendação médica era repouso e descanso para idosos, né? Então, nada, imagine correr. E olha como mudou. Só que daí o que acontece? Esse discurso ele vem de cima para baixo, no sentido de idade, né? Se é bom então para quem é mais velho, é bom para quem é mais novo. E tem toda uma gurizadinha, eu noto perfil assim, né? No shopping, por exemplo, lá no Világio. Você vai lá, tu vê que tem gente abaixo dos 25 começando a correr, né? E foi um movimento, começou a aportar uma galera de 30, né, para mais ali, 39, 30, eu no caso 36, e de repente tu começa a ver de um ano para o outro cada vez pessoas mais novas entrando no esporte, né? Então isso é muito bom, é muito bom, né? Muito bom em todos os sentidos, né? No sentido para as próprias pessoas, no sentido de amizades e tudo mais, hábitos saudáveis, né? Então todo mundo ganha com essa tsunami de corredores aí. Eu acho que, no meu caso, né, falando por mim, eu acredito que eu comecei a correr por saúde, né? Porque já não tinha mais condições de jogar futebol. Tu jogava futebol? Eu jogava futebol.
Quantos do futebol? Eu tô com 2 lá na Pacoá, lá que estão meio um lesionado, o outro meio mal menos. Eles vão estar no revés. Eu vou botar eles no revés. Então, eu acredito que muita gente nessa esfera de hoje, né, corre mais por saúde, por ter essa pegada do médico. O médico, corre que é bom, que é legal. Eu mesmo tenho problema de coluna, né? Então, no começo eu sempre achei que corrida ia me afetar, fazer mal para a coluna. E, na verdade, sabendo o ponto, sabendo fazer academia, sabendo fazer a coisa certa, a corrida é bom para a coluna, né? Então, tanto é que hoje mudou, igual tu falou o conceito, até os próprios médicos. Nosso médico manda, pode correr que faz bom, que faz bem, é legal para a saúde. No caso de quem tem alguma lesão, alguma condição prévia, o papel de um educador físico é fundamental, né? Porque daí a pessoa vai te dar a carga, considerando aquela limitação, daí você não vai fazer aquela ideia de sair correr de conga 10 km todo dia com canelite. Mas o legal do professor Zelfino, né? Eu aqui represento... Mas isso foi antes ou depois da faculdade, Zelfino? Não, foi antes. Depois tu estudou dentro do acho. Mas olha só que, cara, olha que legal. É que na época nem tinha tênis de corrida. Agora não existia, agora né? Tem tênis aí que, nossa, naquela época não tinha. Não era só eu que corria de conga. Todo mundo. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Isso foi o pé descalço. Mas eu me fala uma coisa que tu comentou. Desculpa, Carlos, você estava... Não terminou teu raciocínio, por favor. O que eu ia dizer é que eu, representando a comissão e a equipe, junto com o professor, né? Sim. O legal é a bagagem, né, do professor Zelfino, né? Então a gente aprende com ele todo dia. Então montar uma prova é anos de bagagem, anos de aprendizado, né? Então, ao mesmo tempo que ele ajudou a fazer uma prova e pegou conhecimento para ele realizar as deles, nós hoje estamos junto com ele, mas a gente sabe que é muito detalhe, né, professor? Então, o que tu falou antes ali do atleta colaborar no evento, ter empatia, o professor aqui, ele é muito detalhista numa prova, então, tudo nos mínimos detalhes. Então, pode ser que aconteça algo errado, né, professor? Mas são pessoas, né? Mas do jeito que o professor idealiza a prova, é muito difícil acontecer, né? Entendi. Porque os detalhes ele leva muito a sério. Então, nós que estamos do lado, a gente fica... Está tudo controlado, o professor tem tudo na mão ali, porque conhece muito, né? Fez muita prova, então o legal é isso, é aprender com ele todo dia. É um processo, tu vê, aí que tá, é além da corrida, né? Já estamos falando de aprender a organizar uma prova de corrida, é outra experiência, né? Envolve corrida, mas não é necessariamente corrida, né? Sim. Então, isso é muito legal da equipe de vocês ver esse engajamento, assim, né? E uma coisa que me ocorre, assim, para mim, na minha jornada enquanto praticante, né? Enquanto atleta, ter uma prova no calendário, Zelfino, ajuda as pessoas, me ajudou, tá? Minha experiência. Eu ter um calendário de provas me motiva, me disciplina, né? A galera fala muito sobre a questão de... Eu ainda vou gravar... eu tenho uma visão sobre a dualidade, disciplina e motivação, né? Se discute muito o que é mais importante, não sei o que, da galera vem dizer disciplina, a própria Vanessinha que vem aqui falou muito sobre disciplina. Eu tenho uma visão pessoal que essa é uma polêmica desnecessária, porque na verdade as duas coisas são a mesma coisa, neurologicamente falando são a mesma coisa, disciplina e motivação, porque você não vai ter disciplina se não tiver motivo para disciplina, né? Ninguém faz por fazer, né? Você faz por... você tem um objetivo, então você tem um motivo para chegar lá. No meu caso, né, esse conceito eu aplico como a prova no calendário me ajuda, né, a fazer ali o meu treino. Você faz o treino, você tem uma espécie de recompensa, né? E no dia da prova, aquela emoção, aquela ansiedade que sempre é a mesma, né? Eu fiz a MCC fim de semana passado, 50K, e eu tava indo com a minha noiva, e no carro eu falava pra ela, cara, é sempre igual. Parece que é a primeira vez que eu tô indo pra uma prova. A ansiedade da largada, aquilo é sempre igual, não muda, não interessa o tamanho da prova, tu sempre fica numa... E quando dá a largada daquele... É isso que vicia o cara, assim, mas... Isso é a minha experiência, Zelfino. O que tu... Essa ansiedade todo mundo tem e tem que ter. O dia que tu perder essa ansiedade, não tem mais sentido. Não tem mais graça, né? Não tem graça. E o que tu vê na galera, assim, dos participantes, por exemplo? Tu vê muita gente, tu acompanha com um olhar de organizador, tu deve ver, esse cara veio.
esse cara agora eu vi treinando. Sim. Tu nota essa correlação entre as pessoas colocarem a prova no calendário e elas aderirem mais ao comportamento de... Sim, as pessoas que treinam com um objetivo, né? O objetivo é maratona de Floripa, agora em agosto que nós vamos para lá. Então tem gente treinando... Então tem que ter um objetivo, tem que ter o calendário de prova, tem que ter... É importante a pessoa, o atleta, escolher as provas que ele vai fazer durante o ano. Ele se programar. Vai ter o revés ano que vem em abril, então vamos programar. Vai ter a Maratona de Caxias, a meia de Caxias. Eu sempre digo, a meia de Caxias não é da prefeitura, não é do clube, é nossa, é de todo mundo. A prova de Caxias nós temos que participar, é dever de casa de nós participar das provas aqui de Caxias. Nem que seja lá, só vai lá para completar. Vai lá para fazer. E uma coisa, eu acompanho muito prova, eu já participei de muita prova, eu vou em muitas provas, tá? As provas de Caxias, todas elas são muito bem organizadas, todas elas. Então Caxias está num patamar bem bacana em relação à organização de prova, o pós-prova, o antes-prova, entendeu? Então, as provas são pensadas, não falta água. Tem muita corrida que tu vai ali que não tem nem água, exatamente não tem água. Não faltando, né? Então, a nossa Caxias aqui, todas as provas são extremamente bem organizadas, né? E é um pessoal que sabe também organizar a prova. Então, tem gente, prefeitura, tem pessoal do clube. O clube dá um apoio muito grande para nós também, o clube de corredores. Hoje tem o lançamento da meia de Caxias, né? Hoje da noite, né? Então, e todas as provas aqui de Caxias, da Perini que a gente falou, dos gringos aí também, são provas bem organizadas. E tu vai em muita cidade que não é assim. Né? Deixa a desejar. Não, falta medalha, falta uma coisa, outra. Não, as provas aqui são bem organizadas, então tem que prestigiar. E o calendário de prova é bem legal para saber quais são as provas que cada um vai fazer e fazer um treinamento em cima disso aí. Legal. Eu acho que é um conceito porque eu procuro sempre destacar isso, assim, sempre tem aquele público que daqui a pouco está começando a assistir aqui a nossa conversa e está começando na corrida, porque assim, para mim, uma das missões maiores aqui do canal é justamente esse pessoal, galera que está começando, para poder o máximo de contribuição que a gente puder dar para atalhar alguns caminhos, né? Então, uma coisa que pega é provas-alvo e provas que não são, né? Provas acessórias ou provas que tu vai para calendário. Zelfino, agora daí no sentido enquanto professor e além de organizador, né? Como é que tu dá essa dica pro pessoal que está começando agora a montar um calendário? Por exemplo, assim, eu nunca fui numa prova, Thiago, tô aqui te pedindo. Professor, o que tu me diria para fazer, assim, dentro do calendário que a gente tem hoje, assim, eu quero começar a correr, tô correndo ali, consegui correr 5 quilômetros. Como é que eu me organizo? Isso acontece muito na vida ativa, tá? As pessoas vêm para correr, então no primeiro dia eu bato um papo com a pessoa, tá? E daí no segundo dia já vamos traçar um objetivo. O objetivo é fazer 5 km daqui a tantos meses. Que nem agora. Falei com a Carol, que entrou agora há pouco. Carol, quem sabe vamos fazer 5 km lá na meia de Caxias, que falta alguns meses ainda, né? Não, eu vou estar viajando na data. Então, assim, a gente começa sempre com corridas curtas, 5 km, né? Tem que treinar alguns meses para fazer 5, depois vai 10, 15, 20, 21, 42, que todo mundo quer fazer 42. Só que tem muita gente hoje que quer queimar etapas, atalhar etapas. Muita gente. Então eu quero entrar, mas quero fazer a maratona no ano que vem. Eu sempre digo, pode ir embora. Não é assim que funciona. Hoje muita gente chega assim, quer correr para fazer maratona. Aí tem muita... Assim, eu sempre digo, eu vou muito em maratona, tá? Porto Alegre tem... Essa aqui é a 40ª, esse ano, a 40ª prova. Eu acho que fui umas 35. Eu não me lembro o ano que não fui, mas acho que alguns anos eu acho que não fui. Benefício da dúvida, tiro na 5. 35. Então, eu sempre procuro, na maratona, estar na largada para ver, e depois lá no fim eu vou no quilômetro 38, 40, 36, aí tu vê quem treinou, aí tu vê. Quem treinou vem até... Eu sempre digo, a maratona começa depois dos 35. Até o 35 qualquer um faz.
Mas vai numa maratona e fica no quilômetro 35 para ver o que acontece. Muita gente quebra ali. Muita gente quebra. E é perto, né? É perto. E falta só 6 quilômetros. Não, falta 6 quilômetros. Para quem quebrou 6 quilômetros, não é 6 quilômetros. 7 quilômetros, exatamente. Então eu procuro observar muito as maratonas, né? Como chega o pessoal da maratona. E todas as pessoas que treinaram comigo, e eu treinei mais de 100 pessoas que já fizeram a maratona, já tenho até o nome lá das pessoas, todos chegaram muito bem, todos chegaram. Esse ano que passou eu tive uma experiência muito, até vou relatar aqui, 3 pessoas da equipe, eles se inscreveram ano retrasado para fazer maratona, e falaram comigo, eu não gostei, não, você não tem condição de fazer maratona, tá? E daí eles desistiram de fazer maratona, mas já estava inscrito na maratona de Porto Alegre, estava inscrito. E desceram lá, no domingo de manhã, largaram para fazer vamos largar, as 3 pessoas. Escondido. Largaram. Eles vão fazer 10, 15, 20 quilômetros e vão parar. Aí passou 21, eles passaram ali, tudo bem, e foram, né? Chegaram os 3. Coisa boa. Se arrastaram, mas chegaram. Mas, enfim, para mim, as pessoas que caminham numa maratona, eles não fizeram a maratona. Não fizeram. Se caminhou na prova, tu não fez a maratona. Tu fez, mas caminhou. Sim, porque o teu entendimento de fazer é fazer bem. Fazer bem feito, fazer bem. Chegar bem. Porque o dia da prova é só a consequência de toda uma jornada, na verdade. Exatamente. O dia da prova a gente está celebrando uma jornada. E o que o senhor traz, professor, tem uma ideia de que as pessoas, às vezes, sei lá, vamos atalhar, né? Não vou fazer todo o processo de treinamento, vou lá, chegou, ganhou a medalha, maratonista. Maratonista, show. Sim. Mas aí tem essa coisa de, mas... Eu caminhei. Eu caminhei na prova. Tu não performou no sentido. Exatamente. Sim, entendi. Tem tudo isso aí. E só é aquilo lá. Não é porque o cara caminhou na prova, porque ele não fez o treinamento. Que não fez o processo. Eu vou citar um exemplo, não vou citar o nome agora. Agora tem 2 pessoas que vão fazer Florianópolis, tá? Então, uma pessoa já fez maratonas comigo, tá? Então ele vai fazer esse ano uma maratona ele vai fazer baita tempo. Se ele continuar assim treinando como ele tá treinando há mais de um ano já para essa prova, né? Vai fazer 1 ano e meio agora em agosto que vai ter a prova. E tem uma pessoa que eu não queria que ele fizesse a maratona, que ele não está ainda pronto para fazer maratona, mas ele está treinando para maratona e ele vai fazer a maratona, mas eu sempre digo, no quilômetro 35 tu vai lembrar de mim. E ele vai lembrar. Porque tem isso, né? A gente tem que entender que 40 quilômetros é bastante. É bastante. E assim, não, a jornada de esporte, né, Carlos, acho que tu tem também essa percepção, talvez, enquanto agora nós alunos, né? A jornada do treinamento, ela faz parte e a coisa não termina. Fiz a maratona, sobe os créditos, acabou o filme. Não, vai seguir, né? Então, se você tem a paciência de fazer o processo de treinamento todo bonitinho, você evita lesão, você evita desmotivada e, né, não tenho ali, machucou, deu uma canelite aguda, não tem ali o ímpeto que o professor tinha ali para andar de conga, correr 10 km todo dia, desmotiva, quer saber, não é para mim isso aí de corrida, eu vou tomar uma cerveja aqui, engordar e depois o médico me diz para ir fazer exercício quando tiver mais velho. Se tu tem essa paciência, te recompensa, porque é como se fosse banco, juros compostos. Chegou uma hora que vira a chave, aí tu fez uma, daí fica fácil fazer e tu transforma em fácil aquilo que era difícil, né? Só que tem esse processo de adaptação, de treinamento. Quanto tempo mais ou menos, professor? 3 anos. 3 anos para se fazer uma maratona, de experiência, né? Treinando. Fazer uma boa maratona. Entendi. Boa maratona. Que legal. 3 anos, e a gente até estipula um tempo para fazer, vai fazer menos de 3 horas. Hoje tem um sistema que é uma planilha universal, que tu faz um teste na pista e transforma isso na maratona, tu sabe qual é o teu tempo na maratona. Eu não erro de 1 minuto, teu tempo. Olha só. Desde que tu treina direitinho. Eu erro de segundos.
Olha só. Eu vou contar uma história aqui. É meio difícil de acreditar, mas ela é real. A TTT são 84 quilômetros. Nós fizemos a penúltima prova. Eu calculei o tempo do primeiro até o último. Eu errei de 43 segundos, 84 quilômetros, 43 segundos eu errei o total de cada um. Olha só. É matemática, não sou eu, é matemática. De fato, tem um método. Não é assim, não é. Todo mundo tem essa tabela na mão e dá para fazer. E o cálculo é perfeito, ele não erra. Dificilmente eu erro. E não foi a primeira vez que a maratona eu erro de segundos, menos de um minuto eu erro de cada um. Ó, tu vai fazer tal pace, vai nesse tal pace, vai fazer. E vai lá e faz. Não é só eu, Sim, isso é da ciência. Da ciência. Isso é uma tabela que é universal essa tabela, né? Então é bem tranquilo. Que legal. Por isso do teste de 3 km. Desde que o atleta seja disciplinado. Exatamente, desde que o atleta seja disciplinado. E eu gosto de acompanhar o atleta. Eu não passo treino à distância, não passo. Não tenho como. Tempo. Eu gosto de ver a pessoa. Eu sou muito... tu passa entendi. Treino à distância. Você vai presencialmente. Exatamente. Ao menos uma vez por semana eu preciso ver o cara correr. Eu sou assim. Aí eu olho o movimento do braço, a pisada, o movimento o tênis que está usando. Pesa, né? Tudo. O movimento. Exatamente. Né? O gesto motor. E tem gente também que treina, que nem o tal de Carlos que está aqui, ele treina lá de vez em quando, agora se machucou, né? Enfim, agora tá começando a treinar, já está na hora da se ajeitando. Botar uma planilha de novo. E tem gente que é assim, que vai lá só para sair de casa, só para fugir de casa no treino. Então a gente faz um treino só, que nem a Giane, tem uma pessoa nossa que vai lá só para estar lá. Daí não tem objetivo. Não tem objetivo. Eles querem estar no meio da corrida. Beleza, ótimo. Saúde, né? Saúde. Aí vão fazer a meia de Caxias, vão fazer 5 km. Show. Eu sempre digo, gente, não precisa você fazer a meia maratona, não precisa fazer lá em Porto Alegre fazer a maratona. Vão lá e fazem os 5. Vocês vão fazer parte da festa. É uma festa. Façam 5, façam bem feito, aproveita. Tu tem uma sensação de... Exatamente, de dever cumprido. Eu estava na Maratona de Porto Alegre, eu corri a Maratona de Porto Alegre, fiz 5 km, participou da festa. Viu lá, porque realmente isso é uma coisa que quem vai em prova, eu fui ano passado na Maratona de Porto Alegre e realmente tem uma coisa assim de evento, assim, um peso, uma aura no lugar, uma vibe, sim, assim, tipo, que só de tu estar lá... Na chegada ali é incrível. É muito legal, né? E Floripa mais ainda, não sei o que tem em Floripa. Primeiro 21 quilômetros que eu fiz foi em Floripa. Que eu posso dizer 21 disciplinada, né? Porque eu já tinha feito 21, mas daquele jeito que, tipo, caminhei, né? Então, tipo, para mim, interior, é igual o professor falou, não ficou mentalizado como 21, né? Por mais que eu tenha chegado bem lá na Maratona do Vinho, um ano atrás, antes de eu fazer 21 em Floripa. Eu comecei a treinar com o professor e ele falou, ele errou em 1 minuto meu tempo lá na Maratona de Floripa. Eu lembro que eu fui... errei demais, cara. Eu acabei indo melhor, mas é que nem eu nunca tinha feito aquele tempo, nem muito em treino, né? E eu amador, né? Então... E ele disse, não, tu vai chegar bem. E realmente cheguei bem na prova de Floripa, só que a vibe é boa lá mesmo, né? Então, foi bem legal o aprendizado. Eu me lesionei, agora eu tô voltando, mas meu objetivo volta a ser os 21 de novo, né? Então, o professor falou, agora eu tô voltando a treinar, mas tenho certeza que a planilha dele logo vou estar bem de novo. Legal. E falando de performance, professor, agora vamos puxar uma coisa que a gente comentou, né? Aquele dia que a gente conversou lá na Paquá. Os tempos que a galera entregava na rústica, década de 90 ali, porque a gente comentou, né? O paralelepípedo não era os tênis com a tecnologia que tem hoje, Garmin, existia Garmin. A gente tem um salto tecnológico muito grande hoje, né? O conhecimento, as planilhas, os métodos, suplementação, cara... Assim, o suporte todo, né? Essas coisas que são acessórias à corrida, elas têm de sobra. Às vezes tu até te perde na escolha. Mas naquela época não tinha. E a galera entregava uns tempos... Melhor que hoje.
E aí? Muito melhor que hoje. O que tu diz sobre isso, professor, com a tua experiência? Não, eu sei exatamente o porquê. Tá? Naquela época, na época de 90 até 2000 e pouco, todas as provas pagavam em dinheiro. A premiação era em dinheiro. Tinha e dinheiro alto. Assim, ó, era muito comum. A Maratona de Porto Alegre também passou por isso, de dar um carro para o primeiro masculino e primeiro feminino. A Maratona de Porto Alegre deu no passado um carro masculino e feminino vários anos. Então era muito comum ter premiação em dinheiro, né? Principalmente nas provas famosas, todas elas tinham premiação em dinheiro. Então tinha muita gente que só corria. Tem uma menina lá do Rio de Janeiro que fez a prova do Marco Polo 2-3 anos aqui, que se chama Márcia Narlock. Essa ganhou 8 carros em 8 maratonas. Então, eles conseguiam sobreviver com a corrida de rua. Hoje não existe mais. Muito pouca gente tem patrocínio. Aquela vez tinha patrocínio. Dedicava exclusivo. Exatamente. Tinha patrocínio, né? E uma premiação muito alta, muito boa. A prova do Marco Polo, ela, no último ano, pagou 5 mil em 2003, que foi a última. Hoje seriam uns 20, 30 mil reais. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Até mais. Seria mais. É mais. Então, a galera vinha aqui. Era o pessoal que treinava, entendeu? Então, muita gente, até pessoas daqui da região, que só corriam. Gregório Lewandowski, do Bento Gonçalves, que faz a Maratona Vinho, que tu conhece, né? Ele é um cara que só corria. Mas ele era um cara de ponta. Conseguia bancar Sim. a vida com aquele... O Lewandowski tem 2:14:15 na maratona. Hoje não tem nenhum no Brasil que faz isso hoje. Nenhum brasileiro faz isso hoje. O Lewandowski Bento fazia e chegava em quarto, quinto nas categorias, porque tinha gente, na geral, aliás, que tinha gente muito melhor que ele. Olha só. E no nível, vamos lá, assim, isso falando de alto nível, né? E Deixa eu só complementar, mas nos últimos anos está começando a ter pessoas também agora que têm patrocínio, tem um salário, né? Enfim, que ganham um dinheiro para começar para correr. E não sei, já dá para perceber que já tem gente melhorando. Não são muito, mas já tem gente boa aqui no estado já. Sim. No estado e no Brasil. Atingindo índices bons, por quê? Porque tem um suporte por trás. Legal. Que até bem pouco tempo atrás tinha pouquíssima gente que vivia da corrida de rua. Hoje ainda tem um pouquinho ainda, mas no passado tinha muito mais. Aí era mais competitivo, tinha que... aí acabava motivando. A pessoa não trabalhava, a pessoa só treinava. Treinava em 2 turnos, 3 turnos, então tinha gente de ponta. Desenvolvia bastante. Tanto é que nós temos o Vanderlei Cordeiro de Lima, que só não ganhou a Olimpíada, né? Porque foi barrado lá, enfim. Sim. Mas você não ia ganhar uma Olimpíada, uma maratona da Olimpíada. Hoje, o brasileiro nem se classifica mais para a final de uma Olimpíada. Tu vê só, porque tá muito claro. Mas tá onde tem incentivo. Entendi. Onde tem um incentivo, onde tem investimento, desenvolve. Que nem a gente fala, os quenianos e os países africanos. Tem genética, tem isso, tem aquilo. Genética. Tem. Mas eu tava lendo sobre isso aí, tem um outro fator que é o seguinte, é como se fosse o futebol no Brasil. Como é o esporte do país, muita gente tenta. Então, se num lugar tu tem 10 tentando, vai sair 1. Bom. Você tem 1000, vai sair 100. Entendeu? Então, assim, só que daí entre esses 100 eles vão ter que competir mais ainda para chegar, porque só tem uma vaga. Independente de você ter 10 ou 1000, sim. ou 100 mil. Tem que ser o cara daí, né? E daí tem que ser... É muito refinado o processo de seleção por conta de ter muita gente participando. É que nem o futebol. Cara, escolinha de futebol e peneirão, é óbvio que vai sair craque. Porque o olheiro vai botar, cara, esse piá é um gênio. Só que às vezes a gente tem um monte de queniano, entre aspas, né? Perdido por aí, que não tá... Não apareceu. Não apareceu porque não corre. Não corre. Né? Então tem essa coisa do incentivo, né? E falando no caso dos países africanos agora, tipo, como a corrida tem esse boom e lá tem essa cultura, as marcas apoiam, né? Marcas globais vão lá e
pagam o patrocínio do cara, montam uma equipe e tal, e daí meio que fica economicamente viável para você ter uma carreira nesse sentido, né? Mas no nível, professor, de atleta amador, qual que é, daquela época para agora, como é que tu vê assim o pessoal? Hoje tem mais gente participando, tá? Mas que faz treino específico são poucos. Agora, que a gente falei, tá aumentando, tá? Mas por quê? Também o objetivo hoje é mais saúde também. Isso que eu acho muito legal. A pessoa corre hoje porque quer estar com o corpo saudável. Isso é muito bom. E tem muita gente começando hoje pessoas novas que pensam não só em competir, mas principalmente na saúde, no bem-estar, qualidade de vida, de estar numa prova boa. Porque uma prova é um evento legal, é um ambiente bem bacana de estar numa prova. Eu, realmente, me sinto muito bem de estar numa prova, né? Então, o pessoal já está buscando isso também hoje. Entendi. Não é só a competição. Não, tem gente que vai só para correr, só para... eu quero ir lá para participar. Eu acho muito legal isso aí. Muito legal. Que daí é um motivador, né? Sim, e é uma galera, tem bastante gente que vai só por ir. Claro, lá na frente pode ter até um objetivo, quero fazer uma maratona um dia, ok, mas tem que começar agora. Então começa devagar, construindo. Vê que o ambiente é bom, né? Tu pode ver que o ambiente de prova, ele é um ambiente diferente. Termina a prova, tá tudo limpinho, todo mundo se respeita, um respeita o outro. Isso é muito bacana, eu acho isso muito legal. Cultiva valores que são fundamentais não só para o dia da prova, né? Para o dia a dia de uma cidade, convivência humana, né? Exatamente. O relacionamento entre as equipes, tem um bom relacionamento, todo mundo ali é amigo. Né? Isso é legal. Acho que na prova tu até compete, né? Mas quando termina a prova, como o professor falou, o ambiente é de empatia, né? Você torcer pelo colega, torcer por um amigo, ver o cara do pódio, celebrar a conquista do coletiva, né? Seja da tua equipe, seja de outro, seja um amigo, seja um conhecido, né? Eu acho que o legal é isso. E o Reveza veio para isso, né, professor? Veio para trazer o amador também. Tanto é que ela é uma prova diversificada, né? A gente criou as 2 milhas para quê? Para trazer aquele pessoal que, eu quero buscar saúde, eu quero quero fazer uma prova para ver como é que é. Então, por isso que a gente baixou a quilometragem de 6 para 2 milhas, né? Que dá 3.218, né? Para trazer esse público, para esse pessoal se desafiar. Quero bater minha RP, minha primeira prova, igual tu falou. Acho que o bacana é isso. Legal. E a procura por... Vocês notam que tem bastante gente nova? Sim. Tipo assim, não tem experiência de prova ou tem pouca experiência? Vocês querem? Tem muita gente que se inscreveu, pelo que eu vi, assim, e pelo que a gente sentiu no dia do nosso treino, que vai fazer a primeira prova na vida deles. Que legal. Isso é bom, isso é bacana. Isso é muito bom. E com certeza esse pessoal que vai fazer, uma boa parte, ou até a maioria, vai fazer 5 na meia maratona de Caxias. E depois vai fazer 10 e assim vai. Isso é muito, muito bom. Legal. Então, se tu tá aí assistindo a gente, você é um dos primeiros. Das primeiras provas, tenha consciência que o pessoal tá ciente e a gente fica sempre muito feliz de poder receber novas pessoas e com certeza vai ser um dia, vai dar o friozinho na barriga, né? Vai dar aquela emoção. Vai ter a coisa da competição, tu vai olhar alguém ali, eu vou passar essa pessoa, daqui a pouco tu passa, daí a pessoa te passa. E tem também aquela coisa do, não, eu preciso chegar, que eu não aguento mais, eu nunca mais vou me inscrever. Tu vai chegar, tu vai pegar a tua medalhinha de finisher ali, aí tu vai passar a dor e depois dizer quando é que é a próxima prova. Né? Então, fica a mensagem para quem tá assistindo aí e que tá inscrito pela primeira vez numa prova e seja o revés, que a gente está antecipando, tu vai ter emoções muito boas, fortes emoções, mas muito boas. E em cima disso, sabendo que a gente tem muitas pessoas que, eu acho que quase a metade, eu acho que vai ser pela primeira vez que eu vou fazer uma prova. Olha só, metade. A gente pensou diferente, porque 3 quilômetros
não precisa água, mas nós vamos botar para essas pessoas. Claro, nós vamos ter um ponto de água nos 3 quilômetros. Por quê? Porque tem gente que de repente vai precisar um copo d'água. Então vai ter um copo d'água para eles. Aí tem aquele empolgado que vai achar que 3 quilômetros é 100 metros. Vai ter, com certeza. Mas é muito legal, é muito legal. Não. Essa celebração toda que a gente vê assim da corrida, do esporte de resistência como um todo, né? É um momento muito bom, muito legal. E ver assim que existem iniciativas que nem de vocês florescendo na cidade, com história, né? Isso sempre é muito, muito inspirador, né? E, gente, professor, ali você falou da sua trajetória enquanto, né, organizador de provas, enquanto professor e atleta. O senhor já participou, ou sempre ficou como instrutor, como professor na sua trajetória? Que nem eu falei do SESI, nas comissões do SESI. Então, quando eu entrei nas empresas para trabalhar, então eu tinha os jogos do SESI. E eu comecei a trabalhar na Eberle, tá? Trabalhar na fábrica mesmo. E daí a Eberle fez um campeonato interno de atletismo. Eu já fazia corria por correr. E daí eu participei do campeonato interno. E daí me classificaram para participar do estadual. E daí comecei. Eu fazia 400 e 800 metros. Então, eu fui campeão estadual várias vezes nos 400 metros. E daí, comecei a fazer provas mais longas para participar das corridas que tinha aqui em Caxias. Eram poucas, né? Mas, enfim, eu queria participar. E daí, comecei a treinar mais longo, né? E daí, quando entrei na faculdade, aí eu parei de correr. Eu ainda corria um pouco, né? Mas daí eu percebi de que ou eu fazia uma coisa ou fazia outra. Então, focar. Como sempre o pessoal me convidava para mim trabalhar nas corridas, eu acabava não correndo para trabalhar. para aprender, talvez para aprender, né? Então, eu me dediquei mais a querer aprender, fazer provas, né? E fazer parte da organização do que correr. Então, e depois, quando eu montei meu grupo de corrida, aí sim, eu tive que parar de correr e só passar a planilha para o pessoal e acompanhar o pessoal. Eu sou muito detalhista, eu olho a pisada, que nem eu falei antes, né? Então, aí eu parei de correr. Hoje ainda eu caminho e corro, mas pouco. Caminho muito, corro pouco. Mas ainda estou na ativa. E, professor, já que temos, né, uma galera aí que vai começar, talvez que vocês mapearam isso, perceberam que tem bastante gente que talvez seja a primeira prova, que dica que tu dá para esse pessoal que está começando, assim, tô começando a correr, o que tem que ter atenção daqui a pouco para evitar a lesão, o que dá para cuidar, assim, para dar uma melhoradinha ali no desempenho, dar umas dicas para a galera que está começando. A maioria... Até de pessoas que treinam bastante, eles largam muito forte. Na largada, muito forte. Não larguem forte, vão devagarzinho, é a primeira prova de vocês. E eu sempre digo, curtem a prova. Vocês vão correr em um lugar, curta aquele lugar. Vão passar na catedral, gente que nem conhece Caxias vai estar aqui, vai ver a cidade. Curtem a cidade, curtam o local e curtam a prova. Aproveitem a prova. O tempo, melhorar tempo, é como o tempo. Vai demorar um pouquinho. Tem que treinar. Não é na primeira. Então, larga devagarzinho, vai no ritmo de vocês. Tenta não caminhar, mas se precisar trotear, troto. E se precisar caminhar, caminha um pouquinho também. Caminha um pouco, corre um pouco, mas larga não muito forte. Cuidado na largada. Todo mundo larga muito forte. Não larga muito forte. Show de bola, gente. É isso aí. Carlão, me diga aí. E tu, pra gente já encaminhar pro final, mas eu acho que é importante tu dar essa tua percepção, assim, de pessoa que tá colaborando com o projeto, mas também que tem um atleta amador mesmo, assim, que faz por saúde, né? Você comentou a questão de saúde psicológica, que eu acho que é importante, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vive um tempo meio complicado nesse quesito. Como é que o esporte te ajuda, cara? Olha, correr pra mim é uma... Como é que eu posso dizer? É uma ajuda psicológica, né? Claro que não vai, vamos dizer assim, tirar o psicólogo da tua vida, né? Mas quando eu tô correndo, eu tô meditando, tô falando comigo mesmo, como falando no livro ali, né? Sim. Quando tu termina de correr, tu nem lembra
tanta coisa que tu pensou, mas quando tu está correndo uma prova, principalmente longa, né? 10, 12, 15, 21, é muita coisa que passa pela cabeça da gente, né? Então, eu me vejo assim, eu penso no meu trabalho, penso na minha família, então são muitas emoções, né? Porque se é o momento bom que tu vive durante o dia, o momento difícil, os problemas, as soluções, né? Tudo te envolve dentro de uma corrida e para mim faz muito bem, né? Então, falando por mim, quando eu termino a prova, parece que eu tiro um peso, né, das minhas costas, parece que eu tô leve, e tu vê aquela medalha, quando tu chega, se o tempo foi bom, o professor falou ou não, naquele momento, claro, pouco importa, o importante é que tu chegou, né? Então, quando a gente chega, é aquela celebração. E como fazendo parte da comissão, eu estou aprendendo todo dia um pouquinho, né? Então, com o professor e como grupo, né? Porque você atua como grupo e cada um tem uma opinião diferente, então tu respeitar a opinião dos colegas. Uhum. É bacana e pensar sempre ter empatia com o próximo. São vários detalhes, né? Então a preocupação ela acontece, a ansiedade, o professor falou, a mesma ansiedade que dá da largada da corrida, aquele frio na barriga, é quando vai se aproximando do evento do Reveza. No caso, o organizador também sente, né? Tá certo. Eu já estou com isso aí desde a semana passada. Eu acho que vou ficar um mês mesmo com essa ansiedade, né? Então, é a camiseta, é o kit, é o chip, é o pórtico, é bastante coisa. É bastante coisa, então e a gente está correndo para fazer que tudo dê o mais certo possível, né? Então, para a gente ter o menos problema possível. A gente está pensando muito no atleta, seja no amador, seja no profissional, seja naquele que vai para fazer tempo, seja naquele que vai só para correr a primeira vez. Então a gente está empenhado em trabalhar para essas pessoas, que elas curtam a prova, né? Então a gente está fazendo o máximo que a gente pode, né? Como eu coloquei ali, a gente está ajudando a construir algo para Caxias, para os atletas de Caxias, sem pedir nada em troca. A gente não está fazendo isso para ninguém tem remuneração, né? Todo mundo está tirando o tempo, eu da minha empresa, o professor do trabalho dele, para ajudar a construir. Então, que todos os atletas, né, que eu falo para eles, curtam a prova, que a gente está fazendo com amor. E quando a gente faz com amor é para sair uma coisa bem feita, vai ser não é porque não tem um resultado financeiro envolvido que você vai fazer de qualquer jeito, né? A gente fazer bem feito, isso aí. É com carinho, né? A gente quer que seja uma coisa saudável, que seja no dia seja saudável para todos, que todos curtam a prova e tenham o máximo resultado possível. Que legal. E te agradecer, né, Thiago, pelo convite, né? Poxa, eu sempre agradeço a confiança de todo mundo que vem aqui. Eu acabei cometendo uma gafe que eu demorei até para cometer hoje. Na verdade, esse vai ser o quarto episódio que eu vou publicar, mas eu já tenho mais 2 gravados, que é o do Alexandre Mioto, da Neves e do Marcelo. Eu sempre entreguei os kits no momento certo. Dessa vez eu finalmente esqueci de entregar no início, né? Então, como agradecimento na nossa parte, né, a Paquá, nossa mantenedora aqui do projeto, tem o presentinho para vocês, né? Obrigado. Eu só preciso conferir o tamanho da camisa para ver qual é de qual aí, porque eu não anotei o nome. Ver se a camiseta tá... Acho que acertou. Acertamos aí na roleta russa da entrega. Essa é a mochilinha, e aí tem a camiseta aqui do Crônicas. Acertou. Acertou? Acertou. Então fechou. Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito bonita, parabéns também. Mesma tecnologia das camisas do Reveza e claro, também, né? Vamos deixar registrado, né? Temos as camisetas do Reveza aqui, opcionais na venda, lá na loja da pronta entrega da Paquá, né? Todo mundo vai receber no kit uma camiseta da prova, mas é uma camiseta mais simplesinha, que vem de brinde mesmo ali pelo kit. Essa aqui é uma camiseta de uma qualidade mais legal, né? Feita para durar bastante. A gente está pensando uma coisa aí, né, Carlos? Não vamos revelar ainda. A gente está pensando numa surpresinha aí pro pessoal lá pro dia da prova. Se tudo andar conforme planejado, a gente vai anunciar em breve uma possibilidade de você agregar uma história na sua camiseta aí, é verdade. Né? Isso aí. Porque na Paquá a gente tem aí a consciência de que nós fabricamos os produtos para durar, né? Para ter a camisa, ela é feita para ficar bastante tempo usável, né? Operacional.
Então a gente entende que você vai pegar uma camisa da Pacua hoje, ano que vem no Reveza 3, porque vocês estão falando talvez, vai ter, tem que ter. Então, na terceira edição do Reveza, você vai utilizar a mesma camiseta, mas vai ter uma surpresinha aí pra gente ter história nessa camiseta. Certo, gente? Então, Carlos, Zelfino, obrigado mais uma vez pela confiança aí. Redes de vocês, que vocês queiram daqui a pouco divulgar para o pessoal, esse espaço eu sempre deixo aberto para vocês falarem aí, divulgar o Reveza, divulgar os perfis pessoais, fiquem à vontade ali. Esta câmera é toda de vocês. Eu só queria lembrar a todos que nós estamos trabalhando de uma forma de que quando vocês terminarem a prova, vocês vão dizer, valeu a pena estar na nossa prova. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando para isso. Nós temos uma comissão que está pegando junto de todos nós, tá? É bem bacana. Às vezes eu até penso, o pessoal larga do trabalho dele, que nem o Carlos está aqui, tem a empresa dele, está aqui por causa do Reveza, e todos os outros também são assim, né? Então, e com certeza vocês vão... nós estamos trabalhando por uma prova muito boa para vocês, tá? Esperamos vocês lá no domingo, alegres que nem ano passado. A nossa prova ela é de equipe, trabalha espírito de equipe, trabalha qualidade de vida, bem-estar, saúde e integração entre todos os atletas de Caxias do Sul. Perfeito. É isso que a gente quer. Perfeito. Carlos, tem alguma mensagem final para o pessoal aí? Bom, primeiramente, galera, vamos curtir o @Reveza Caxias, nosso Instagram e Facebook, @Reveza Caxias. E agradecer o Thiago pelo convite que nos fez aí para nós do Reveza Caxias. Agradecer também todos os apoiadores do nosso evento. E eu, como apoiador do evento, também como organizador, queria deixar uma mensagem para todas as empresas de Caxias do Sul, né, que puderem patrocinar, apoiar um evento esportivo aqui em Caxias do Sul. Importante. Agradecer aos que estão nos apoiando, os que estão nos apoiando, e pedir, né, que todos que puderem, que apoiem os eventos em Caxias do Sul, da maneira como possa, seja com permuta, seja com parte financeira. O esporte é uma coisa importante, né? Eu, enquanto empresário, tu enquanto empresário, o Zelfino também, de uma certa forma, tu empreende, né, Zelfino? Acho que a gente tem que ter noção que talvez diretamente você não ganhe, né? Quando você apoia um evento esportivo, você não vai vender mais daquilo que você vende, mas talvez indiretamente você vai ter um profissional mais feliz na segunda-feira trabalhando, com mais saúde, com menos atestado, porque você está contribuindo para a construção de um ambiente na cidade mais saudável. Então, talvez não seja o teu funcionário, talvez seja o funcionário do teu fornecedor, que participa de uma prova, que vai fazer uma entrega melhor e que vai entregar um pedido melhor para ti. Então, todo mundo, em uma certa medida, ganha. Mas o que eu ganho com patrocinar? Diretamente, talvez não muita coisa, mas indiretamente, tu com certeza vai ganhar e nem vai perceber. Porque daqui a pouco um pedidinho vai ser entregue no prazo ou com uma qualidade melhor, porque lá atrás na cadeia produtiva tinha um corredor trabalhando na linha de produção, empolgado, determinado, querendo fazer a parte dele. Porque, né, o cara, para correr e se puxar nos treinos, acaba desenvolvendo uma disciplina, um comprometimento muito grande. Então a provocação do Carlos aí ao empresariado local, eu contribuo, né, Carlos, com o raciocínio, porque todo mundo ganha, né? Então, mas eu não vou vender. Não, você não vai vender, mas você vai com certeza, de uma forma, indiretamente você vai ter seu benefício ali por ter contribuído. E fora, claro, a questão de contribuir com o ambiente, poxa. Sim, sociedade melhor. Sociedade melhor, profissional melhor. Tudo. Tem muita coisa, como tu falou, que a gente não pesa na hora que a gente vai apoiar um evento, mas que é muito importante para a sociedade, muito importante para o esporte. Tirar uma pessoa, ela vai praticar esporte, ela praticando esporte, ela vai estar dedicando o tempo dela para fazer aquilo. Então ela poderia estar fazendo uma outra coisa. A gente, como empresário, como cidadão, a gente deve apoiar eventos para fazer essas pessoas tenham ocupação. Contribuir para que... Exatamente. Vamos falar... Está praticando esporte, está treinando, ela poderia estar fazendo uma coisa ruim para a sociedade. Ela está fazendo isso. A família dela está melhor, porque a família dela está contente com o atleta que está, o filho, vamos dizer que é o filho, me coloco eu, né, como pai. Minha filha está treinando, que bom, ela podia estar numa festa, podia estar hoje tanto risco, você está na rua, tanto risco, você está numa festa. Então tu está no ambiente de esporte, tu não vai ter esse risco.
tu vai ter muito mais a ganhar, como tu falou, do que qualquer outra coisa. Perfeito. Isso aí. Carlos, brigadão. Obrigado. Pela presença, Obrigado como pela sempre. confiança, professor. Brigadão. E as inscrições estão encerradas. Você pode seguir a página para acompanhar as próximas edições. Para quem está inscrito, e se você não se inscreveu, fica o convite para ir lá, prestigiar o evento, torcer pela galera, né? Próximo fim de semana, nós estamos publicando esse episódio, ele está sendo gravado na terça-feira, dia 25, ele vai ser publicado domingo, agora próximo. Então, no próximo fim de semana, temos o Reveza Caxias aí. Fica o convite para vocês prestigiarem mais essa iniciativa fantástica aqui de Caxias do Sul. Certo, galera? Valeu! Valeu. Um abração.